meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para a igreja Nova Geração. Feche teus olhos. Fale com o seu Deus Todo-Poderoso. O Deus cuja presença você pode sentir aí no seu lugar. O Deus cujos rios, as águas, elas não cessam. E essas águas hoje estão jorrando neste lugar. E se você pode, se você quer se lavar, se banhar nestas águas, fale com Ele. Ele está atento ao teu louvor, ao teu clamor. Ele está atento à tua oração. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco. E nessas águas profundas, nós viemos nesta manhã consagrar o dia de hoje, o primeiro culto deste dia, trazer as primícias para o único que é digno de ser exaltado e adorado, aquele que te guarda, aquele que não dorme, aquele que te protege com a sombra dele, aquele que te livra de todo mal, aquele que impede a seta de te atingir. É Ele, é esse Deus ao qual nós viemos buscar neste lugar. É a presença dele, o Espírito Santo dele que irá nos tocar nesta manhã, e irá nos renovar, irá nos limpar, irá matar nossa sede. É Ele, é somente Ele, é o único digno, não há outro como Ele. Para onde nós iremos, se só Ele tem a palavra de vida eterna? E é a Ele que devemos nos prostrar. Nós viemos aqui para adorá-lo, para exaltar o nome dEle, para nos oferecer como oferta agradável a Ele. Viemos, ó Deus, consagrar a Ti, Senhor, o primeiro culto. Viemos Te cultuar, Deus. Viemos celebrar, viemos Te agradecer. Viemos Te pedir, Senhor, não retire a Tua presença de nós. Sabemos que não somos dignos, mas o Senhor é bom e a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Por esse motivo estamos aqui de pé, porque não merecíamos. O castigo dele foi muito alto e não podemos jogar fora todos os dias. Ele não poupou o seu único filho em favor de nós. Ele nos amou e por isso estamos nesta manhã aqui o adorando, porque Ele nos ensinou a amar, dando o seu único filho em favor de nós. Os escárnios e os açoites não eram para Ele, eram para nós. E hoje nós tentamos fazer o melhor para Ele, mas sabemos que nada é do tamanho da dignidade do Senhor. Então, por isso, entregue o seu coração com toda a dedicação e amor. Se entregue de coração, faça o seu melhor, porque os olhos dele procuram sobre a terra os adoradores que adorem em espírito e em verdade. E que hoje ele ache esses adoradores nesta igreja. Que os louvores que serão entoados, Senhor, saiam da nossa boca, do nosso coração. Que a palavra que será ministrada venha direto do teu trono e nos ensine como andar nos teus caminhos, como
te seguir, como ser seus servos e seus discípulos, para que o teu nome seja glorificado em nossa vida. Assim te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Se você pode e quer, aplauda o Senhor Deus, o único digno de ser adorado. Senhor, tem muito mais a abençoar cada um de nós nessa manhã e a cada dia. E por isso nós vamos chamar o nosso pastor aqui, nosso pastor Antônio, amém? Ficam atentos à palavra do Senhor nessa manhã. E todos os dias o Senhor tem falado conosco. Aleluia. Amém, graças a Deus. Bom dia, paz do Senhor, igreja. Queridos, às vezes acordamos com uma sensação que nós temos nossa vida está se submergindo na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, e a gente fica triste, aquilo vai incomodando a nossa vida, a nossa alma, aquilo vai nos corroendo, aquilo vai fazendo nos desistir, aquilo vai tirando a gente do foco, que é Cristo, aquilo vai mudando o nosso rumo, desesperamos e afundamos. Com Pedro, né? Ele foi andando sobre as águas, confiante em Cristo, mas chega um momento que ele começa a ver as águas mais turbulentas, e ele começa a imaginar o seguinte: olha, não sei se eu vou conseguir essa caminhada, mas eu posso dizer uma coisa a você, queridos: a mão do Senhor está estendida a seu favor. Eu creio que o Senhor, Ele está cuidando da sua vida. Talvez você hoje não sinta esse cuidado, talvez você até murmure com Deus: Senhor, eu não estou vendo, Senhor, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo desamparado. E eu lembro da história de um homem que eu admiro muito na Bíblia, o rei Davi, e ele fala o texto que eu amo na palavra de Deus: esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, Ele estendeu a sua mão, me tirou da lama, do afundamento, me pôs os pés sobre a rocha. Amém? Feche seus olhos, queridos. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia na tua casa, mais um dia na tua presença. Eu sei que as situações são tão difíceis para tantas pessoas, até para nós mesmos, Pai. Pai, muitas vezes nós queremos desistir dessa caminhada. Muitas vezes nós achamos que não somos dignos dessa caminhada. Muitas vezes nós não aguentamos, não suportamos o peso, porque somos nós que botamos esse peso em nossas vidas. Pai, venha nessa manhã nos libertar de todo jugo, de todo peso, e abrir os nossos olhos para a realidade espiritual que o Senhor nos mostra nessa manhã. Que a tua mão está estendida a nosso favor, que basta esperar mais um pouco, confiando no Senhor, e saberemos que estaremos num lugar seguro ao seu tempo. A palavra, ela é abençoada pelo Senhor, e eu peço que essa palavra venha cumprir nas nossas vidas o objetivo para o qual ela foi enviada. Usa-me como teu instrumento. Eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu não sou merecedor, Pai, mas é pela tua graça. Eu te peço em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, pecados curados, palavras, pensamentos, como são tantos, ó Pai. Me perdoa, ó Pai, porque nessa manhã nenhuma acusação cairá sobre a minha vida, pois eu sei que eu sou um filho de Deus, salvo, liberto pelo Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 16. História de Agar. Acho que todos conhecem. Eu vou ler um texto só que vai basear todo o contexto que eu quero falar com os irmãos. Versículo 13. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra do Senhor: então ela invocou o nome do Senhor. Quem? Agar, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, está entre Cádiz e Berete. Amém? Pode sentar, queridos. História de Agar todos conhecem. A história de Agar é uma história de uma mulher sofrida. Por que ela é sofrida? Vamos tentar contextualizar. Abraão tinha uma promessa de ter um filho. Ele tinha uma esposa chamada Sara. Só que nesse inteirinho ele começa
a ficar, poxa, como eu vou ter uma geração no meu nome vinda de mim se eu não tenho filho e não tenho condições de ter filho? Aí Sara, vamos resolver a situação agora, Abraão. Vai lá, vou te dar minha serva Agar, e aí você vai estar com ela, vai conhecê-la, e você vai ter um filho, e aí a gente toma esse filho, é o filho da promessa. Vamos resolver da nossa forma, vamos resolver da nossa maneira. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Há um problema, deixa eu resolver, deixa eu cuidar. Minha vida está afundando, mas eu sei nadar. Mas até quando eu vou conseguir nadar? Até quando eu vou conseguir seguir em frente? Agar teve filho. Aí nesse período o que acontece? Agar fica grávida e gera na vida dela uma coisa que acaba com nós, conosco. Orgulho. Eu estou grávida. Agora a promessa vai se cumprir em mim. Eu acredito que ela tenha pensado nisso. Sara, o que é que Sara fez? Abraão, ela agora é o problema. Manda ela embora daqui. Eu vou pressionar ela, vou humilhá-la. O que é que Agar faz? Foge para o deserto. Deserto é um lugar onde nós nos desesperamos, onde nós nos afundamos, onde nós passamos por situações que a gente não quer, mas precisamos passar. E eu vejo na vida de Agar, nessa passagem do deserto, algumas situações que afetam a vida dela e que na verdade afetam a nossa vida, e que muitas vezes é quando nós estamos no deserto e que estamos, porque eu acredito que muita gente hoje possa estar passando pelo seu deserto. A questão é como eu vou passar por esse deserto. E Agar, ela passa por situações que nós passamos. Qual a primeira situação que ela passa, queridos? Ela foi desprezada, ela foi rejeitada, ela foi lançada de fora, ela não faz parte mais do grupo. Quantas vezes nós sentimos esse desprezo de Deus? Não que Deus despreze, mas a gente às vezes parece que eu estou sozinho no meio dos nossos problemas. Todo mundo abandona a gente. Fiquei sozinho. Para quem eu vou seguir? Quem vai me ajudar? Quem vai me ouvir? Quem vai poder fazer alguma coisa por mim? Agar passou por essa situação. Ela foi rejeitada, ela foi desprezada. Lança fora. Abraão, sem dó nem piedade, não se importa com isso. É um problema lançado fora. Para ele é um problema fora. Mas para Agar fica essa questão da rejeição. Quantas vezes nós, no meio dos nossos problemas, nos sentimos rejeitados? E muitas vezes, até por Deus, a gente acha que Deus nos esqueceu de nós. Às vezes nós achamos que Deus fechou as portas para nós. Às vezes a gente acha que não, a minha vida agora não tem mais solução, porque quem eu poderia contar está em silêncio. Ela passou por essa situação, queridos. Ela foi humilhada, ela foi desprezada, ela simplesmente foi usada por Sara, simplesmente para satisfazer talvez um vazio de Sara de não ter filhos. Então eu vou achar uma solução. Ela acha uma solução e despreza essa solução. Imagina essa mulher como ela se sente quando ela chega num deserto. Ela se sente que não tem mais ninguém. Eu sou uma escrava, eu não tenho mais ninguém. Outra coisa que a gente observa também, que ela passou por essa questão de desprezo, de rejeição, e ela passa também pela ingratidão. Quantas vezes no meio da vida as pessoas são tão ingratas conosco? Isso nos entristece, isso nos desanima. Eu conheço pessoas que saíram de igrejas por supostas ingratidões, das duas partes, tanto da pessoa que sai como das pessoas que ficam. Mas isso acontece muitas vezes. Ministério pastoral, para quem é pastor, quem exerce ministério, sabe como é difícil. As pessoas são ingratas. As pessoas, elas não têm uma aliança. Eu aprendi na minha vida que tudo que a gente faz, desde que você seja um cristão, tudo é uma aliança. Palavra é uma aliança, atitude é uma aliança, compromisso. Antigamente, na minha época mais jovem, para sair de uma igreja, a gente pedia autorização. Pastor, vamos me mudar, preciso congregar em tal lugar, só dar uma carta de apresentação. Era uma coisa tão... porque tinha um compromisso de aliança com aquela comunidade. Mas eu precisava quebrar aquela aliança e ir para outro lugar, porque era mais perto. As pessoas perderam o valor de tudo isso. E eu vejo isso como uma profunda ingratidão. Porque é na igreja que você é tratado. É na igreja que você é amado. Ah, pastor, mas o irmãozinho ali, meu querido, é na igreja que você é amado como comunidade.
comunidade. É na igreja que você ouve a palavra de Deus. É na igreja que você recebe a bênção de Deus. É na igreja que você congrega, que você se alegra e se entristece com os seus irmãos. Mas muitas vezes, não, foi um vento que passou. E ela passa por esse motivo de ingratidão. Deram para ela o quê? Nada. Ninguém corre atrás dela. Tipo, gente, ela foi uma mulher que foi, recebeu a promessa. Tinha que ser valorizada por isso. As pessoas tinham que ser gratas. Tudo bem que ela era uma escrava, não tinha muita opção, mas no coração de um homem e de uma mulher de Deus tem que haver essa gratidão. Ela recebeu isso. Qual o troco que ela recebeu? Uma gratidão. Como se fosse uma mulher rampeira, pode subir. Ela era uma mulher que carregava o filho da promessa também. Nós vamos ver no texto que para ela foi feita, para Ismael foi feita uma promessa. Então não era algo qualquer. Mas as pessoas fazem isso com a gente, elas são ingratas. Ah, pastor, eu fiz tanta coisa para essa pessoa vira as costas. Mas, querido, que a ingratidão ela não seja um tormento na tua vida, no teu deserto. Porque quando você está no deserto, os sentimentos que passam, estou sozinho, fiz tanta coisa por tantas pessoas, mas ninguém me estendeu a mão. Imagina a situação de Agar no deserto. A outra coisa que acontece quando você está no deserto, ela não sabia para onde ir. Ela não sabia, ela foi. Ela não tinha direção. Quando você está no deserto, muitas vezes nós passamos por essa crise. Para onde eu vou? Para que lugar eu vou? Conheço pessoas, eu quero sair da igreja. Meu irmão, está movido por Deus? Não tem uma direção. Eu não sei, querido, quando você está no deserto, e é por isso que um texto que eu mais amo na Bíblia, todos acham que sabem disso, é o Salmo 40, que é esperar. Está no deserto, espera no Senhor para ter direção, porque a gente fica sem rumo. Quando você está no teu deserto, você perde o rumo. Nós começamos a ver muita areia, não vemos a direção de Deus. Então, quando você entra num deserto, no teu lugar de desespero, no teu lugar de tormento, na tua tempestade, nós perdemos a direção das coisas. Por que eu estou iniciando com isso? Porque nós passamos por isso. Nós passamos por rejeição. Nós passamos por ingratidão. Mas a gente também nunca para pensar que nós rejeitamos e que nós somos ingratos também. Estamos sem direção. Fazer, para onde ir, como eu vou fazer, eu tenho que mudar. Na primeira coisa que você pensa, quando a coisa está ruim, eu tenho que mudar alguma coisa. Aí eu te pergunto, mudar em quê? Mudar para quê? Mudar para onde? A pessoa fica sem direção. Aí a cabeça de Agar, desprezada. Então, querido, você não é um pobre coitado não, querido. Se a gente for olhar na Bíblia, o nosso problema muitas vezes é bem menor do que nós achamos, porque eu me encargo em Agar e vejo o desespero dessa mulher. Ela tinha um sustento dentro de casa, ela é escrava, mas ela comia, bebia. Agora está na rua, sem nada disso, que ela tinha confiança onde ela estava. Perde a direção. Outra coisa que nós vemos também, no deserto, a escassez. Aquilo que você confiava, aquilo que mais você prezava, a tua confiança, ela começa a ficar escassa. As tuas provisões, as tuas condições, você começa, parece que a coisa vai piorando, nada melhora, vai piorando. Então, ela o que ela tinha? Ela não tinha que um odre e um pão, um odre de água e um pão. Até onde isso levaria? Eu tinha uma segurança, eu estava, muitas vezes você está preso na tua segurança. Não, estou bem. Eu acredito que quando Pedro começou a andar nas águas, ele estava seguro. Está naquele fogo inicial, está todo mundo, vai Pedro, vamos embora, vamos na onda. E de repente, começa a escassear tudo. A fé, a direção, tudo fica escasso. Aí ele começa a afundar. No deserto não é diferente, querido. A gente passa situações de escassez. Não somente de alimentos, não estou falando, mas de várias situações que nos davam a segurança de sermos o que éramos. Eu era uma pessoa feliz, a felicidade está escassa. Eu era uma pessoa assim,
minha vida está escassa. Eu era uma pessoa que buscava mais a Deus, já está escasso a busca de Deus, porque eu estou no deserto, já não estou buscando mais a Deus, tanto como eu deveria buscar. E as coisas começam a diminuir, começam a desesperar mais ainda. Então você imagina a cabeça de Agar, rejeitada, desprezada, com escassez, porque não tinha nada. O que o deserto pode dar para ela naquele momento? Nada. Não tem amigos, não tem provisão. O que tem, que ela confia, está acabando. E aí como fica o futuro? Sem direção. Não sei. O que vai acontecer? Muitas vezes é essa coisa que acontece conosco. São essas coisas que afetam a nossa vida no deserto. E eu creio, porque eu passo por isso, que estamos todos passando por um deserto. Eu não sei qual é o seu deserto, pastor. Meu deserto é na minha casa, no meu trabalho, na falta do meu trabalho, na falta disso, a escassez de tudo, queridos. Mas como nós devemos nos portar no deserto se nós temos que passar pelo deserto? Se nós temos que caminhar pelo deserto, porque o deserto ele não é uma escolha, não é uma opção. O deserto é um caminho que nós vamos passar um dia ou outro nas nossas vidas. Isso não foi negado. Vocês vão viver um mar de rosas. Não foi negado isso. O que foi falado é que nesse mundo terias bastante deserto. Mas não se preocupe, porque eu estive no deserto e passei por ele. Não é isso? Vamos ter muitas aflições, mas Jesus já venceu todas elas. O que falta a nós é entendermos pela palavra como nós devemos nos portar no deserto que nós vamos passar e estamos passando. E Agar, por mais que teve toda essa situação que a gente expôs aqui, uma pessoa que eu vejo como uma pessoa muito sofredora, porque hoje, mal bem, a gente tem um zap, estou precisando de você, quero falar contigo. A gente tem alguns acessos que permitem que essa questão do deserto alivie, não mude nada, mas alivie. Vou conversar com o pastor, vou ler a Bíblia, só por ler, vou fazer uma oração. A gente tem alguns meios que possam nos aliviar no deserto. Mas isso é só paliativos. Você tem que ter uma vida constante. E quando você está no deserto, 3 coisinhas que eu queria falar para você, queridos. Nunca desiste do seu sonho. Deus deu uma promessa, e eu queria que você lesse aqui comigo. Aqui, no versículo 10 mesmo. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: falando para Agar, tá? Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Ela tinha uma promessa. O anjo falou com ela, Deus falou com ela, Deus deu uma promessa. E eu falo para você que Deus te deu uma promessa. E quando você entra no deserto, o que é a primeira coisa que você faz? Você desiste. Você esquece da promessa. Você esquece que há uma palavra que você se dirige, que você se guia. É isso que muitas vezes nos faz perder a direção no deserto, porque nós esquecemos os projetos de Deus para as nossas vidas. Deixamos de lado a promessa de Deus. Jesus falou: vão para o outro lado da margem, que eu vou encontrar vocês do outro lado. Houve uma tempestade. Os discípulos se desesperaram. O que eles fizeram? Vamos morrer. Mas peraí, não houve uma palavra de Jesus para eles irem. Se Jesus te deu uma palavra, Ele te garante a viagem. Se Jesus te deu uma palavra, Ele te garante a provisão. Se Jesus te deu uma palavra, Ele te garante o teu bom fim. Só que aí ele fica desesperado. Que promessa? Não, você tem um chamado. Não, eu sou um pecador, não tenho chamado, eu não posso assumir chamado, eu não posso fazer a obra. Você se limita demais, porque os teus sonhos se esvaem quando você está no deserto. Agar tinha uma promessa. Por que ela vai morrer no deserto se ela ainda vai ter que gerar Ismael? Tem uma promessa, não foi um chute. Talvez Deus falou: de você vai ser muitas nações também. Se deu essa promessa, ela carregava dentro dela esse fruto da promessa. Você carrega na sua vida o fruto da promessa, querido. Mas pastor, nada está acontecendo. Passe pelo seu deserto, confie no Senhor, e você vai ver os seus sonhos sendo realizados. Eu li um texto hoje que eu achei muito interessante, estava lendo assim, aleatoriamente, e falava sobre a oração de Neemias. E um teólogo falou o seguinte: o nosso mal das orações é que quando você vai orar, você estende demais a oração.
Senhor, obrigado por isso, eu agradeço por aquilo, eu peço por mim, eu peço. E a verdadeira oração, ela funciona muito em relação àquela tua necessidade. Você identifica que você precisa de algo, então você direciona a tua oração para aquela situação. Ela fez uma oração naquele meio, daquela situação. Ela precisava do Senhor. E o Senhor se apresenta e fala assim: eu estou te vendo. O tema da mensagem é Deus que vê, porque Ele está vendo aonde você está, Ele está vendo a situação que você está, mas Ele não recolheu a sua mão, Ele está com as mãos estendidas no teu favor, queridos. Não deixe os teus sonhos passarem. Busca, ore mais, busca o Senhor mais, direciona as suas orações para você ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. O que você precisa? Vou falar com o irmãozinho. Não, você precisa de quê? Vai de joelhos de oração, peça a Deus, direciona a tua oração a Deus, vai ver se Ele não vai cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu na sua vida, queridos. Outra coisa, queridos, ela desiste dos seus sonhos, ela esquece as promessas, e ela, pior de tudo, queridos, é o limite. Ela desiste da vida. Vou ficar aqui, vou deixar meu filho aí do outro lado, vamos morrer, vamos comer um último pedacinho de pão, eu não quero ver meu filho morrer, vamos morrer. Perdeu os sonhos, não via, não enxergava a unção da promessa na vida do filho. Agora não tem mais. Por quê? Muitas vezes, se você estiver no caminho errado do deserto, é isso que vai acontecer contigo. Não quero mais saber da vida, porque não tem mais graça. Não é isso que a gente pensa muitas vezes? Não tem mais graça. Por quê? Olha a situação de Agar, queridos. Agar era uma mulher sofredora. Então você já tem que pensar o seguinte: eu não sou. Graças a Deus não chego aos pés de Agar do meu sofrimento. Eu tenho meus sofrimentos, mas eu sei que pessoas passaram primeiro por isso. E sabe o que é legal? Você ser o segundo, porque você sabe a experiência do primeiro. Tipo, ele já passou por isso, pisou ali, explodiu, já não pisou ali. Já sei o caminho pela vida dessa pessoa que passou pelo primeiro lugar. Agar é a nossa referência de sofrimento, passou por tudo isso. Mas a questão, como passar? Pastor, mas a pregação de Deus está vendo? Sim. Tudo que você está passando, como você vai passar? Não esqueça de uma coisa: Deus está vendo. Ele não vira os olhos em nenhum momento. Ele não dorme. A Bíblia diz que não dormitará, guarda de Israel não dormitará. Ele não dorme, queridos. O teu sono, o teu sofrimento, a tua alegria, na tua vida, o olhar de Deus está sobre a tua vida. Deus está vendo. Porque depois de tudo que Agar passou, ela identifica. Falei com Deus nas minhas orações aqui no deserto, e de repente ela fala assim: estou vendo o Deus que me vê. Quer dizer, ela compreendeu que ela que precisava enxergar, porque Deus estava ali. Deus abriu os olhos dela, porque no deserto, quando você clama, quando você busca, Deus abre os teus olhos para a realidade espiritual. Porque quando você está no deserto, você está com os olhos tapados, você não está enxergando, você está sem direção, você está moído pelas tristezas dessa vida, você está desanimado, você não tem forças para nada. Mas essa mulher teve os olhos abertos. Eu quero que em nome de Jesus você tenha teus olhos abertos, teus olhos espirituais, para você ver, ter certeza que Deus está te vendo, está me vendo, está nos vendo. Tenha essa certeza. Mas agora vamos lá, queridos. O que a gente vai fazer no deserto? Como Agar se comportou no deserto? Olha que a vida dela não é diferente da nossa. Porque às vezes a gente escuta isso: como passar pelo deserto? Pastor, é fácil. Falar é fácil. Pregar é fácil. Passar na prática é difícil. Não, queridos, Agar passou. Como ela passou? Primeira coisa, queridos, ela aprendeu a depender de Deus. Por que eu falo isso? Porque Deus se apresentou ali, o coração dela descansou, porque na cabeça dela voltou as promessas. Se Ele vai cumprir, então aqui eu não vou ficar à toa, alguma coisa vai acontecer. Dependa de Deus na tua escassez, nas tuas tristezas, nas ingratidões da vida, nos teus desprezos da vida. Me desprezaram. Deus é o nosso melhor amigo e companheiro. Você se sente sozinho, é porque você não está ligado com Deus. Porque quando você está com Deus, seja sincero, você não se preocupa com ninguém. A pessoa não está sendo uma boa amiga para você, não me importo.
importante é que eu amo essa pessoa, mas eu não importo se eu vou ter o troco dessa pessoa. O importante é que eu olhe para cima e veja o Senhor inclinado para mim, ouvindo o meu clamor, ouvindo a minha adoração, ouvindo as minhas orações. É essa certeza que você tem que ter na tua caminhada no deserto. Deus está contigo e você depende dele, e ele é o teu provedor no deserto. Nós vamos ver que de repente, no meio dessa tristeza toda, um pãozinho, uma água, acabou. O que acontece? Quando ela aquieta o coração dela, ela vê um oásis que ela não tinha visto. Porque quando você está no deserto, às vezes a solução desse problema está na tua frente, mas você está perdido nos teus... Ai, como eu sou triste, ai, como a minha vida é uma desgraça, como eu sou uma pessoa horrível. E a bênção está na tua frente. Você dá uma volta para beber água quente quando tem água gelada na tua frente. Ele começa a abrir os nossos olhos para as realidades espirituais. No deserto há uma provisão de Deus. Conhece na Bíblia, alguém conhece na Bíblia algum homem de Deus que caminhou no deserto e que morreu no deserto? Moisés caminhou para o deserto, nunca mais se viu. Jesus foi levado ao deserto e desapareceu. Alguém viu alguém passar no deserto e morrer? Porque o que nós entendemos? Que no deserto há a provisão de Deus. Porque se Ele te manda passar pelo deserto, se Ele te leva para o deserto, é porque Ele vai prover a tua vida. Então você tem que entender que as tuas situações emocionais, que as tuas situações financeiras não é segurança de nada. Você depende emocionalmente, você depende financeiramente do Senhor. É Ele que cura a nossa mente das feridas emocionais. Um pastor, um conselheiro, ele te dá uma direção através da palavra, mas quem te dá a cura é o Espírito Santo de Deus. O que o Senhor quer te levar a essa experiência de cura. Pastor, meu coração está entristecido, eu não consigo me alegrar. Você está numa depressão. O pastor vai te salvar disso? Não. O pastor vai te dar um conselho? Sim. Mas se você chegar para o Senhor e falar: Senhor, estou deprimido, eu não aguento, eu não tenho vontade de viver, Ele vai abrir os teus olhos e vai ver que há um motivo maior para você viver. Ele vai abrir os teus olhos, há um motivo maior para você se alegrar. Vai para o Senhor, que é a nossa provisão de tudo. A gente tem uma mania de achar que a gente controla nossos temperamentos, né? Hoje eu estou chateado, vou ficar chateado. Hoje eu estou alegre, vou ficar alegre. A gente não tem esse controle. Mas eu digo para você, se você se levantar de manhã, olhar para o teu provedor e falar assim: Senhor, toma conta da minha vida, você vai ter um motivo inteiro do dia para se alegrar no Senhor. Porque a alegria do Senhor, a nossa força, ela é. Então, queridos, dependa de Deus. Ela passou por uma experiência para entender que ela dependia de Deus. Ela não dependia de Abraão, ela não dependia de Sara, não dependia do que eles podiam dar para ela. Não. Ela entendeu que a promessa vai se cumprir e que Deus vai cuidar dessa promessa na vida dela. Dependa de Deus no meio do teu deserto, queridos. Não fique desesperado, não fique: o que eu faço? Não, você não sabe o que vai fazer. Mas quando você depender de Deus, você sabe que Ele está na tua frente, te guiando no meio de uma escuridão. Mas Ele vai estar contigo e você vai ter fé suficiente para seguir o Senhor. Eu sempre falo aqui sobre o filme que eu vi, Indiana Jones. Tem uma hora que ele tem que passar por um abismo. Mas como se passa por esse abismo, ninguém sabe. Aí tem os segredos, né? O pai dele escreveu os segredos de como fazer. E, tipo assim, o homem que passa pelo abismo tem que ter fé. Aí ele não entendia, o que ele fez? Aí ele: peraí, eu tenho que chegar lá, eu tenho que ter fé, tem um caminho por aqui. Aí ele joga o pé, quando ele bota o pé parece uma estrada. Aí ele começa a jogar areia para marcar a estrada. Mas é que eu te falo, fé é isso, você se lançar naquilo que Deus te prometeu. Não é você sentar e chorar, ficar chorando: minha vida está passando, minhas desgraças estão... Não, para. Isso é o diabo que quer convencer você que as tuas desgraças estão aumentando, que as tuas misérias da vida vão ser maiores, que a tua vida não tem mais solução. Porque nós temos uma questão muito preocupante. Nós achamos que Deus não se mete em muitas coisas. Eu estava andando na rua ontem, eu vi um lance de um assalto. Aí eu fiquei:
Deus do céu, o Rio de Janeiro, misericórdia, que estado horrível, Deus. É assalto, assassinato, como isso vai mudar? Eu senti no meu coração, sinceramente, foi assim: Antônio, o que é que você tem orado, direcionando a tua oração para isso mudar? Porque através da tua vida eu posso mudar uma nação. E através da vida de cada um de vocês, ele pode mudar o seu bairro, a sua rua, a sua nação. Mas nós somos muito conformados. É isso aí que acontece. Está na hora de nós começarmos a depender de Deus para a mudança dessa vida. Não só a nossa vida, como a vida da nossa sociedade. Isso chama-se dependência de Deus. Depender de Deus é você abrir a mão das tuas coisas. É você negar as tuas coisas. É você voltar todas as tuas atividades para o Senhor. Mas nós sempre queremos tomar o contato de alguma coisa. Nós sempre queremos achar que nós temos condições. Deus está te mostrando nessa manhã que há um oásis na sua frente. Caminhe com o Senhor. Caminhe com aliança com o Senhor. Caminhe com intimidade com o Senhor. Passa a ver o Senhor nessa manhã como teu Deus que está te guiando. Ah, pastor, mas a minha vida... Deus está te guiando. Busca o Senhor. Nossa ânsia de buscar é pouca. Nossa vontade de buscar é pouca. Nesse momento do deserto, o que é que Agar fez? Orou tudo que tinha que orar. Lançou nas costas de Deus tudo que ela tinha que lançar. E quando ela se desprende das suas preocupações, quando ela se desprende de todos os seus traumas emocionais, quando ela se desprende de tudo aquilo que ela achava que era segurança, mais ou menos o que a gente fala: não tem tu, vai tu mesmo. Ela entendeu que era o Senhor, que foi o Deus da promessa, que é o Deus que vai cumprir essa promessa. Você entende isso, queridos? Dependa mais do Senhor, que a tua vida seja uma vida dependente do Senhor. E outra coisa que você tem que fazer no deserto: depender de Deus, tomar decisões com Deus. Não é a tua decisão não. Já que você depende de Deus, agora você escuta Deus, agora você ouve a palavra de Deus, agora você compreende a palavra de Deus, agora você segue a palavra de Deus, porque ela é a lâmpada para o nosso caminho, ela que vai dar luz, ela que vai te guiar no meio da direção. Tomar decisão é você tomar uma decisão de homem, de mulher de Deus. Como? Eu só vejo uma solução, querido: palavra de Deus. Não venha me procurar pedindo direção: pastor, eu quero viajar, o senhor abençoe a minha viagem. Oh, meu querido, viaja, durma, coma, beba, mas não precisa pedir minha autorização. Agora pergunta a Deus se Ele quer essa viagem. Pergunta a Deus se Ele quer essa direção que você quer tomar. Busca a direção de Deus. Por que ela tem que tomar uma decisão? Ela tem que tomar uma atitude. Porque ela saiu amargurada, ferida. Não foi isso? Ela não saiu toda cheia de crises do deserto. Não é toda... O que é que o Senhor fala para ela? Sabe o que é o nosso mal? Deus vai chegar e você aqui o troféu, você já venceu a batalha. Não é assim não, queridos. Se humilha e volta. Peraí, eu estou aqui pedindo uma solução, pedindo uma direção. Pensei que se eu fosse me levar agora para um país diferente, eu ia tomar um país, eu ia ficar... Nossa, meus projetos estavam todos voltados a isso, porque eu achava que era dessa forma. Não. Volta e se humilha. Sabe que eu compreendo isso, querido? O deserto tem um poder de quebrar a nossa humanidade. Você não é mais ninguém no deserto. Você é destruído. As suas emoções são destruídas. Pastor, que coisa mais negativa. Não, queridos. Aquelas emoções que querem sobrepujar o Senhor nas nossas vidas, elas têm que ser quebradas. Vamos analisar aqui uma coisa. Agar, quando saiu, fugiu. Ela foi... Por que ela teve um problema com Sara? Porque ela começou a ficar orgulhosa. Sara, você não pode, eu posso. Você não pode, eu posso. Ela começou a tomar um poder que não era dela. Ela era apenas uma mulher que carregava o filho de Abraão. Mas ela começou a achar o seguinte: agora eu sou a mulher da casa, porque agora eu tenho filho, vou ter um filho, agora eu sei que eu vou ter um filho. Aí o orgulho começa. Não é assim que conversa com a gente. Não, eu tenho razão. Não, eu não vou ouvir aquela pessoa. Não, nem discute comigo. Não. O orgulho, muitas vezes, é o caminho mais rápido para o deserto. E eu acredito que Deus permitiu que Agar passasse por isso, porque ela falou assim: Agar, você vai ser uma
realmente uma promessa também. Mas você precisa entender que você precisa se quebrantar. Porque o que você vai ser não depende de você, depende de mim. O que você é não depende de você, depende do Senhor. Por que você tem que se orgulhar? Pastor, eu canto muito. Pastor, prego demais. Pastor, não, querido. Isso é unção de Deus na sua vida. E dê graças a Deus por isso, porque é unção de Deus para todos aqueles que pedem, são capacitados por essa unção. Ela precisava ser quebrada. Quando ela foi quebrada, quando ela foi destruída por dentro, e eu acredito que ela foi sarada, eu acredito que ela foi curada. Não tinha terapeutas naquela época, era o Espírito Santo que tinha que agir. O que aconteceu? Ela ouve a direção de Deus e volta. Pergunta: no deserto ela conseguiria ter um filho? Não. Deserto não é para criancinha, deserto é para homem e para mulher. Ela não conseguiria ter condições, por mais que ela dependesse de Deus, ela não conseguiria ter condições de ter esse filho. Agora, se você quer ter cumprimento da promessa na tua vida, se humilhe e volte. Volte. É importante isso. É muito importante. Eu vou contar uma experiência aqui. As pessoas que me conhecem são poucas aqui, sabem que eu saí da igreja, tive um motivo para sair. Fui escorraçado no final, mas eu tive um motivo para sair. Houve uma troca de pastores. O pastor sabe, não é o pastor, tá, gente? Mas assim, o pastor sabe bem a história por trás. E eu me senti muito desprezado. Eu me senti muito com ingratidão das pessoas, tá, queridos? Eu me senti agar. E eu estava congregando, pastoreando uma igreja lá em Juscelino. E o que acontece, queridos? Eu falei assim: Senhor, está muito longe, congregar, quais são as opções aqui? Nova geração não é uma opção. Na minha cabeça não é uma opção, não é uma direção. Eu acreditava que eu podia manipular Deus. Deus, eu sei que essa direção o Senhor vai me dar. Sabe aquela coisa? Manda todas, mas essa não me dá, porque eu sei que não é do Senhor. Eu estava no meu trabalho, aí eu, pastor, pastor. Eu falei: opa, tudo bom? Deixa eu te falar, sai daqui. Volta para o lugar que você foi humilhado. Volta para o lugar que você foi desprezado. Volta para o lugar que você foi rejeitado. Porque Deus não te despreza, Deus não te rejeita. E Deus não é ingrato contigo. Voltei, sem problema nenhum. O pastor Ronaldo era meu evangelista na época. Hoje ele é meu pastor. Pastor, querido, se o orgulho voltar novamente, Antônio, vai para o deserto de novo. Não quero mais, pastor. Entendeu? E eu acredito que eu não seja um pastor rebelde, não sei a visão do nosso pastor, mas o que eu quero dizer contigo, querido? Muitas vezes o início da tua jornada é onde você se perdeu. O mal da gente é que você perde alguma coisa e quer abandonar aquilo. Não, querido, eu vou falar uma coisa meio que eu não quero que você interprete como um espiritismo, não, mas assim, você tem que voltar e fazer as pazes com o seu passado, mal feito, entendeu, queridos? Às vezes você sai da igreja magoado, emburrado. Você acha que você vai para a igreja vai mudar a vida da tua vida? Volta para a igreja, pede perdão, perdoa se for necessário, muda a tua história emocional, começa a ser tratada pelo Senhor, deixa o Senhor quebrar o teu orgulho. Tem um hino que fala: quebra o meu orgulho. Acho que é de Naamã, né? Quebra o meu orgulho. Tem que quebrar, querido. A gente tem que ser passado pela moenda. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Quer seguir a direção de Deus? Seja humilde. Você não é capaz de tomar direção nenhuma. Não importa o nível de dinheiro que você tenha, o nível de conhecimento que você tenha, você depende de Deus para a direção. E ela teve que tomar decisão. Porque Deus fala, você tem que voltar. Ela podia chegar: não quero, vou seguir no deserto. Tudo bem, se perca no deserto. Ela tomou uma decisão pelo Senhor, porque ele ouviu a voz de Deus, a direção de Deus e seguiu. O mal de nós, muitas vezes, ficarmos muito tempo no deserto, é porque nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não queremos ouvir a voz de Deus. Deus falar, Ele está falando. Você não quer ouvir a voz de Deus. Quando as pessoas vêm pedir aconselhamento, eu não gosto de aconselhar não, tá, queridos? Por que eu não gosto de aconselhar? Eu acho uma perda de tempo. Pastor, que pastor ruim que o senhor é, né? Porque o senhor não gosta. Não, eu vou explicar por quê. Você vem, marca um dia, sentamos, passamos um bom tempo em prol da minha família, porque eu deixo minha família aqui. Minha esposa trabalha dia inteiro, eu só vejo ela de noite, mas abro mão disso. Aconselho. Aí você vai direto para a palavra, direciona na palavra, dá receita para a pessoa. Tchau.
eu vejo aconselhamento a maior perda de tempo, porque as pessoas não querem ouvir verdades, elas querem ouvir afagos, elas querem ouvir palavras doces que não vão amenizar o sofrimento dela. Mas quando você quer ouvir a palavra dói, a palavra nos destroça, a palavra nos fala que quando alguém te assalta, o que você fala? Tomara que morra esse desgraçado, eu torço para que... A Bíblia diz que não, orai pelos... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso? Sim. Nossa vida agora é uma vida diferente, estamos dentro do reino, a nossa mentalidade é diferente, é mudada. Eu não posso ter mais um Antônio. O Antônio, por ele, matava toda a comunidade que tem no Rio de Janeiro para a gente ficar livre de assaltantes. Não, queridos, eu não sou melhor do que eles. Eu entendo muito bem que eu tenho que seguir a direção de Deus, mas eu tenho que ser um homem levado por Deus. H entendeu isso. H ouviu a voz, engoliu, né? Que a gente fala, engoliu o sapo, né? E foi. Porque quando você segue a direção de Deus, uma coisa eu te garanto: há vitória para a sua vida. Ela concebeu Ismael, não no deserto, concebeu Israel no lugar que ela voltou. Quem é mãe sabe, não é uma bênção da vida ter um filho, mãe, não é uma bênção ter você mãe. Agora você imagina se teu filho vai nascer no meio da rua, sem estrutura. Não. Volta, H, porque lá eu tenho tudo preparado para você ser abençoada pela promessa que eu dei na sua vida. Porque é no lugar que você saiu aborrecido, é no lugar que você saiu magoado, é no lugar que você está na família, em qualquer lugar. Você precisa se aliançar para que a bênção que está na tua vida seja gerida em nome de Jesus. Para terminar, queridos, versículo 17, no capítulo 21. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar, e ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Porque ele estava chorando, então a gente entende teologicamente que ele estava orando. Choro é uma oração de um adolescente que está ali jogado, que vai morrer no deserto. E aí, o que eu quero ensinar a vocês nessa manhã: não tenha medo do seu deserto. Ele não está aqui para te matar, ele está aqui para te corrigir, para acertar a tua vida, para tratar a tua alma, para que você possa receber a tua bênção que já está guardada para a tua vida. Queridos, pastor, eu estou com um problema grave na minha casa, meus filhos são rebeldes, meu marido, minha esposa. Tem uma palavra para você: eu e a minha casa vou servir o Senhor. Quer dizer, a tua família já está conquistada. Mas por que eu não pego a bênção? Porque a posição é tua. É você que tem que tomar decisões. Pastor, mas essa decisão pode ser uma decisão não muito boa. Se Deus está na direção, tudo que você fizer diante do Senhor, na direção de Deus, pode parecer que vai virar um caos, mas há palavra e promessa de Deus para a sua vida. Não tenha medo do deserto, querido. O deserto que todos nós passamos, nós não sabemos como passar. Não tendo medo, o que Agar fez? Agar levantou e foi ao poço. Nada veio na mão dela, Deus mostrou. Aqui você está pensando que está passando necessidade, ali tem um poço. Ela estava fraca, sol castigando. A gente não aguenta esse sol, imagina o sol de deserto. O que ela faz? Tem que se dirigir ao poço. Porque quando você quer algo, você se levanta e você age. Porque se o Senhor fala, como o Senhor chama os seus profetas? Alguém sabe a palavra que ele usa muito? Ninguém sabe? Levanta, levanta tu, levanta homem, levanta, sai dessa prostração, sai de onde você está, se desacomode, se levante, porque levantar indica ação. Eu preciso agir. Eu preciso agir. Eu quero tantas coisas. Eu quero o ministério da palavra, mas eu não quero estudar a Bíblia. Eu quero o ministério disso, eu não quero estudar. Eu quero deixar a coisa correr solta. Não. Se levanta e haja, porque se o Senhor tem uma promessa, se o Senhor te manda te levantar, se o Senhor te guia no deserto, se o Senhor te provê no deserto, vai nessa força, meu querido, porque o Senhor é contigo.
E nessa manhã, na tua força do Senhor, você vai ser levantado no deserto. Creia nisso, querido. Não há deserto que possa nos parar. Não há deserto que possa nos travar a nossa caminhada. A nossa caminhada é uma caminhada de guerra. Estamos marchando rumo à nossa vitória. Então, fui desprezado, querido. Todos foram desprezados. Jesus foi desprezado. Sofri ingratidão. Jesus sofreu ingratidão. Escassez. Jesus sofreu escassez, queridos. O que o diabo fez? Pega pedra, transforma em pão. Diabo, eu preciso passar por isso. Porque um homem que tem Deus no coração, um homem que tem direção, ele sabe que precisa passar. Ele sabe que o momento que ele está passando agora, ele precisa passar para crescer nessa área. Então, queridos, vai nessa tua força. E Jesus se apresenta como? Ele é a fonte de águas. No meio do deserto você não está vendo nada, cheio de sede, cheio de fome. Aí Jesus fala assim: ei, está vendo aqui ali? É a fonte de águas onde você vai se alimentar. E quem se apresenta como uma fonte de água viva? Jesus Cristo. No teu deserto, Jesus é a fonte de água que jorra sem parar na sua vida. Aceita isso, entenda isso. Às vezes você está, uma vez o pastor Ronaldo pregou, comer pão, estamos na casa do pão, passando fome. Mas é isso mesmo. Se você é alimentado pela palavra, a expressão de Deus está aqui nesse lugar. Só não se alimenta quem não quer e quem não vê. E é por isso que eu falo: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas do Senhor nesse lugar. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Deus é bom demais. Eu vou chamar aqui o nosso presbítero Cosme. Nós vamos orar. Depois o papo vai para o pastor Ronaldo. Eu não sei, eu não tenho esse poder, eu não tive essa revelação de Deus do que você está passando. Cada um sabe o seu deserto, cada um sabe a sua dor. Tipo, pastor, eu sei o que me incomoda, o senhor não sabe. Queridos, eu não estou diminuindo ou aumentando a sua dor, mas eu estou dizendo que é só você que sabe a dor que você está sentindo. E nessa manhã, mas pastor, eu não tenho forças. Claro que você não tem forças. Mas se nós estamos aqui, é porque nós oramos para que o Senhor possa ser a nossa força e tirar de dentro de nós essa dor. Porque só o Senhor pode ver essa dor e tirar essa dor. Na raiz do problema. Você só vai passar alguma coisa em cima dessa ferida. Mas se você abrir o teu coração para o Senhor, e não tenha vergonha. Mas foi uma humilhação, mas foi uma situação. Isso me envergonha, me diminui. Nada nos diminui diante do Senhor. O que eu quero é ser tratado. Por que é importante você expressar a sua dor? As pessoas mais antigas sabem disso. Antigamente era um tabu falar de câncer, né? Um parente meu morreu. Tinham vergonha de falar, morreu de câncer, como se fosse uma derrota. Faz parte da vida, felizmente. Então não esconda a tua dor, não. Abre a tua dor para o Senhor. Não precisa chegar aqui na frente e gritar: Senhor, só sabe aqui. Não, é você com Deus. Você está no deserto, você já sentou, você já botou teus sonhos de lado, não vai ter jeito. Não, o Senhor vai vir nessa manhã. Ele vai te mostrar que há solução e há uma fonte que jorra para você beber dessa fonte. Amém? Fica de pé, vamos orar, queridos. Amém, glórias a Deus. Vamos se colocar de pé, põe a mão no seu coração. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus Todo-Poderoso, aquele que nos vê onde quer que nós estejamos, em qualquer situação em que estejamos passando. Ele nos vê. Ele está nos vendo agora, nessa hora, nesse dia, nessa manhã, aqui, nesse lugar. Então vamos falar com Ele. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que vê todas as coisas. Tu és o Deus que está aqui presente nesse lugar, meu Deus. Pai, muitos de nós aqui, Senhor, estamos num deserto. Alguns em deserto material, não conseguem obter nada, não conseguem ter sucesso em nada. Vive nesse deserto. Senhor, olhe por eles. Meu Deus, alguns que estão no deserto amoroso,
não conseguem ter uma vida amorosa, não conseguem constituir uma família, não conseguem ver a sua família, uma família abençoada, uma família de amor. Meu Deus, que esse deserto cesse na vida dessas pessoas, ó Pai. Meu Deus, tem pessoas que têm um deserto espiritual, não conseguem te encontrar, buscam em todos os lugares, buscam na madrugada, buscam de dia, buscam em todos os cantos e não te veem. Ah, meu Deus, se mostre a eles agora, nesse momento, porque Tu és o Deus que nos vê na nossa aflitude. O Senhor nos vê, Senhor, na nossa angústia. O Senhor vê o momento da nossa dificuldade. E quando o Senhor fala, acabou esse problema, acabou esse deserto, acabou essa aflição, a nossa vida vai ser uma vida abençoada na Tua presença, uma vida, Senhor, de adoração e glorificação ao Teu santo nome. Por isso nós estamos aqui nessa manhã de domingo, meu Deus, para glorificar e exaltar o Senhor, que pode mudar todas as coisas. Direcione a sua oração para aquele seu problema, direcione a sua oração para aquilo que você mais precisa, direcione a sua oração para aquilo que você quer que mude na sua vida, porque Deus está aqui. Aleluia, Ele vai mudar, Ele quer mudar essa situação, Ele quer acabar com esse teu deserto, Ele quer te dar a fonte de águas vivas, para que você não sinta mais sede, para que você não sinta mais a vontade da presença dEle, porque Ele vai se derramar totalmente diante de ti, vai se derramar diante do Senhor de você, e será o Senhor a dirigir a sua vida, será o Senhor a dirigir a tua vontade, será o Senhor a realizar os teus sonhos, os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nesse lugar. A Tua palavra em Apocalipse diz que o Senhor anda no meio da sua igreja. O Senhor não passeia, o Senhor anda. O Senhor conhece a cada um. E nesse andar, aquela mulher com fluxo de sangue, ela teve fé e ousadia para tocar no Senhor e ser curada. Pai, que nós tenhamos essa fé, essa ousadia de nos largarmos das Suas mãos, tocarmos as Suas vestes e crermos que nós somos curados. Problemas emocionais, tudo aquilo que impede o nosso pensar em Ti, Pai. Pai, muitas vezes nós ficamos presos a transtornos, a síndromes, mas Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não quero aqui delimitar uma área psicológica, qual o problema, não, Pai. A única coisa que eu sei, que o Senhor cura, o Senhor erradica de nossas vidas toda ferida e todo mal. Então eu te peço em nome de Jesus, que haja cura nesse lugar, que dessa fonte de águas vivas saiam águas de cura, Pai, porque aonde esse rio passar, tudo vai ser curado. Ao cheiro das águas, tudo vai ser retornado, Pai, reformado, restaurado, tudo, Pai. Eu creio nisso, Pai. E é um rio que anda nesse lugar, é um rio que sai do trono de Deus, e é desse rio que eu quero mergulhar. Não sei se vão ser 7, 10 vezes, mas eu quero mergulhar totalmente nesses rios, porque eu quero a Tua bênção na minha vida, eu quero cumprir os Teus sonhos, os Teus projetos na minha vida, eu quero ser liberto de tudo aquilo que impede o meu caminhar, o meu comodismo, tudo aquilo que me impede, Pai, em nome de Jesus. Cai por terra agora tudo aquilo que o inimigo tenta pôr de obstáculo. Ah, Pai, eu creio no Senhor que nós vamos ultrapassar todos os obstáculos. O Antônio não tem força, o Antônio vai tropeçar, o Antônio vai cair, mas eu estou guiado nas Suas mãos, ó Pai. Eu estou com as minhas mãos também abraçadas às Suas, porque eu sei que o Senhor é minha única esperança, o Senhor é minha única salvação. Pai, ouve o clamor do Teu povo. Tu sabes os níveis, Pai. Eu não quero aqui nivelar problemas. Tu sabes que cada um tem o seu problema, mais alto, mais baixo, não sei. Mas eu sei que o Senhor é aquele que cura as nossas emoções. O Senhor é um Deus que pegou um Pedro estragado, pegou um Pedro orgulhoso, pegou um Pedro raivoso, mas o Senhor transformou ele num homem de ganhador de almas. Pai, porque o Senhor transforma o coração do homem, a mente do homem. Muitas vezes nós achamos que a nossa solução é ir a um psiquiatra, a um psicólogo. Eu não tiro esse valor, Pai,
Mas, Pai, eu tenho o maior psicólogo da vida nas minhas mãos de graça, Pai, que tratou almas, que tratou corações e transformou essa nação, esse século, esse mundo, com 12 homens problemáticos emocionalmente. Filho do trovão, alguns covardes, alguns duvidosos, mas, Pai, transformou em homens que foram pilar da tua igreja. Nós somos esses homens e essas mulheres no dia de hoje. Nada pode ir contra nós, porque estamos seguros no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor.